falar em português, porque eu fico mais confortável. Se eu for falar inglês, eu vou falar muito pouco. Então, espero que não esteja no microfone. Eu queria agradecer o diretor do concurso, Stefano Cassione, a Ita Sebente, e as juradas, que foram 9 juradas. Eu acho que essas juradas são o motivo desse prêmio ter um grande valor. Eu acho que o prêmio feminino é uma coisa muito importante. Demorou muito para existir. E eu acho que é uma coisa que encoraja, né, e celebra essas conquistas femininas que têm muito pouco tempo de vida. A faculdade que eu estudei, a Santa Úrsula, ela foi fundada em 1939 por freiras italianas para que as mulheres pudessem começar a estudar, ou seja, até 1939 a mulher não tinha direito a estudar. E a gente vive num mundo ainda que, no pior dos casos, é uma menina que leva um tiro na cabeça porque não pode estudar. Quer dizer, o preconceito feminino ainda existe, radical em muitas partes do mundo e silencioso também em muitas partes do mundo. Eu acho que existe um preconceito silencioso em toda parte. Não sei, na América Latina existe, eu não sei como é aqui, mas quando vou a uma obra, eu tenho que às vezes eu não sou nem ouvida numa obra, quer dizer, é o mundo dos homens, a arquitetura, né? Então, num ambiente de construção, às vezes eu preciso, porque cansa não ser ouvida, então eu preciso de um arquiteto masculino do meu lado para dizer, por favor, vai lá lutar por mim, porque às vezes cansa tentar ser ouvida e não ser ouvida. Mas eu fiquei também feliz de ver a intenção do concurso, o que eles estavam procurando, de ver as menções honrosas e as arquitetas selecionadas, a relação que elas têm com o lugar, ou seja, com a sua própria geografia, com a sua própria história. Então a gente vê a indiana, a espanhola e a relação direta que tem física com os materiais, com a sua geografia, com as possibilidades de trabalho, e com o histórico desse país. Eu achei isso uma coisa bonita de ver. Queria falar um pouco sobre esse tema de sustentabilidade, porque é uma coisa que só se fala nesse momento, até uma palavra que eu acho que já está muito cansada. Sustentabilidade mal está sendo usada há pouco tempo, já está cansada, né? Já teve edifício inteligente, edifício ecológico, agora edifício sustentável, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso não é um assunto da disciplina, é um assunto intrínseco à disciplina, não está fora. E sempre teve presente, né? As soluções são muito antigas. Então a gente usa demais. Acho que tem esse edifício de Copacabana, ele é sustentável. É sustentável. Foi até uma questão, né? Porque a Bia Lessa, que foi convidada para fazer esse projeto, não fui eu que fui convidada, foi a Bia. Ela foi convidada para fazer esse projeto dentro de uma em Copacabana é construído todo ano uma tenda com andaime revestida de plástico branco e coloca um ar-condicionado dentro. E foi convidada para fazer, ela trabalha com cenografia de exposição, para fazer uma coisa temática sobre a condição do planeta dentro de uma tenda de plástico branco ar-condicionado, que não fazia nenhum sentido, né? Então esse tema, então ela resolveu procurar um arquiteto para resolver essa questão, para ela fazer uma coisa que o edifício falasse disso, não a exposição falasse disso. Então ela me ligou para perguntar se eu conhecia, não para me convidar, mas para perguntar se eu conhecia algum arquiteto que trabalha com sustentabilidade. Eu disse, Bia, mas o que você quer dizer com isso? Porque se o arquiteto não pensa sobre isso, não é um arquiteto. E aí a gente começou a conversar e o projeto surgiu tão rápido quanto foi destruído.
acho assim curioso também, ao longo da história, perceber o que alguns arquitetos pensaram sobre, não sustentabilidade, que eles não usavam esse nome, nem usavam o nome ecologia, nem usavam o nome edifício inteligente, mas, por exemplo, o Eladio Dieste, no Uruguai, trabalhando com tijolo, ele tinha uma ideia de economia, ele não usava a palavra sustentabilidade, usava economia. Ele dizia que não existe a diferença entre ser moral e ser econômico. Então, por exemplo, na situação que ele estava no Uruguai, com uma quantidade enorme de fábricas de tijolo em volta, ele trabalhou com tijolo, mas ele tinha essa questão da economia com o tijolo. O que eu vou fazer? Ele construiu aquelas igrejas curvas, lindas, né? E ele dizia que todas as curvas que ele fazia era para resistir com a forma, quer dizer, a curva é uma forma que você precisa de menos matéria, então ele achava que isso era economia. O Sigurd Leverend, um arquiteto nórdico que eu acho que a gente deve estudar sempre, economia para ele era comunicar pouco com a imagem, quer dizer, isso em 1920, 1930, ele usava... os edifícios eles eram fantásticos, mas você não ficava fascinado por uma bonita imagem externa, você tinha que descobrir um edifício. Então ele achava que essa pouca comunicação era economia. Quer dizer, eram várias ideias de economia que esses arquitetos tinham sem ter a ver exatamente com um edifício inteligente, né? Era um outro nível assim, de economia. Então, vou começar a mostrar os projetos essa é a cidade do Rio, que é uma cidade tão bonita que toda a arquitetura que é feita nessa cidade tem obsessão pela paisagem, então tem que ser um mirador. É uma cidade que a gente fala sobre a paisagem o tempo todo, você já viu pôr do sol, você já viu... É uma cidade que a gente fala sobre essa beleza. Toda a arquitetura que é feita, desde o modernismo, ela é um mirador para essa paisagem. Foi a primeira cidade em que a paisagem virou patrimônio da humanidade no ano de 2012. Essa é a praia de Copacabana e aqui nessa ponta, essa ponta foi o projeto do Humanidade. Eu vou mostrar, antes de chegar no projeto Humanidade, que foi a razão desse prêmio, né? Eu vou mostrar algumas residências que eu fiz, e todas, inclusive o projeto Humanidade, eu acho que é uma arquitetura low technology, não é high technology. Então, é o contrário, o que é que você pode fazer com o que você tem ali mesmo. No Brasil, a gente não tem uma pesquisa para o high-tech. A gente tem que trabalhar com o que tem, com o que pode, e isso também é não queria falar tantas vezes a palavra sustentável, mas eu vou falar porque é uma questão, um momento, né? Então, se eu estou num lugar que tem a pedra, eu uso a pedra. Se tem um lugar que o andaime é fácil, então vou usar o andaime. Então, e a tecnologia é mais simples que cada material pode dar. E que eu acho que que tem muito valor isso também. Não é o high-tech que tem valor só, né? Então, vou mostrar essa arquitetura low-tech e, em alguns momentos, também vernacular. Todos os projetos, eu acho, que tem em comum a percepção de um lugar, de um entorno, né, e das possibilidades construtivas que o local oferece. Então, todos esses projetos de 24 metros quadrados a 8.000 metros quadrados, eles têm essa mesma preocupação, essa mesma questão. Esse é um croquis do Le Corbusier, que é uma primeira proposta moderna do Brasil, que é esse edifício imenso que vai contornando as montanhas do Rio. E é um monstro moderno, mas ele foi uma fundação do modernismo e alguma
coisa boa surgiu dele. Eu acho que foi muito bem adaptado ao modernismo do Brasil, com todos os terraços, jardim, com todas as propostas que o modernismo tinha. Ele foi bem adaptado. Essa é a casa do Oscar Niemeyer, na Casa das Canoas, que é um dos projetos mais bonitos dele. E a pedra entra pela casa, então a natureza está dentro e fora. Esse é o croquis do Le Corbusier, mas é feito pelo Afonso Eduardo Reis, de 1950. Então isso mostra também essa situação geográfica, né, assim, da montanha, esse pavimento intermediário. Esse pavimento intermediário é a cota que você chega, é a cota que você tem vista. E essa adaptação à geografia, né? Esse talvez seja o projeto mais bonito do Rio, eu acho, ainda que é o Museu de Arte Moderna, feito pelo Afonso Eduardo Reis também. Eu tenho, assim, uma pena dos arquitetos. A figura do Niemeyer é muito importante, mas muitos arquitetos ficaram um pouco conhecidos, né? O Afonso Eduardo Reis, o Sérgio Bernardi, que foram muito importantes para o Rio. E eu acho que é sempre tempo de resgatar e falar dessas figuras. E esses elementos que foram também adaptados no Brasil de uma forma muito bonita, né, que então, não se falava ainda nessa época de sustentabilidade, mas essas paredes, obviamente, passam o vento, tem um conforto ambiental muito grande, né? E essa é uma casa do Sérgio Bernardi, que é uma figura para mim que foi uma razão de eu ter estudado arquitetura, porque eu tive contato muito com ele, visitava o ateliê dele, e ele era uma coisa um pouco à parte, porque ele experimentava muito, né? Ele usava pedra, ele inventava viga de ferro, então ele usava a tecnologia e o vernacular junto. Então, uma figura que importante. Aqui vou mostrar uma casa, foi o primeiro projeto que eu fiz, logo que eu me formei. Esse material que vocês estão vendo é uma parede de palha de bambu, dupla, costurada dentro de uma malha de ferro, porque ela é maleável, então para ela ficar rígida precisava desse interior de ferro. É um material barato, muito usado no Brasil, muito barato. E nessa casa, assim, ela tem de bom como ela foi colocada na geografia, sem tirar nenhuma árvore, tentando aproveitar o máximo tudo em volta. E aí eu acho essa foto curiosa, porque você vê a natureza assim, engolindo a casa. Se deixar, engole mesmo. Se deixar, a natureza entra e toma conta. É muito intensa a natureza no Rio, no Brasil. Essa é uma casa na montanha, de Nova Friburgo. Eu coloquei essa foto da natureza para mostrar assim, que é um lugar virgem, é um lugar muito isolado e que tem uma natureza muito forte, o barulho do rio, a chuva e tudo. Eu achei que não podia fazer uma arquitetura muito frágil, sabe? Tinha que ser uma coisa tão forte quanto o entorno. Então tem esses dois muros de pedra que seguram 4 vigas de aço para alguém. Uma casa com 70 metros quadrados, né? Pequena. E acho que essa casa também ela só é possível porque tem essa luz lateral que esquenta e faz esse espaço ser possível de ser vivido, senão seria um bunker, uma coisa muito fechada. Esse muro de pedra ele é de fato estrutural, não existe um pilar dentro. A pedra, na sua natureza, que aceita a compressão, então ela está aí com a função que ela tem, né, de compressão. Então ela tem 1,10 m de espessura por 7,20 m e pode ser uma proteção interna só de concreto na viga de ferro. Era um lugar fácil de pedra, de mão de obra
obra fácil de trabalhar com essa pedra. Porque eu ouvi uma vez uma entrevista de Souto de Moura, ele falando assim, não, hoje fazer um muro de pedra é uma coisa assim que rara, virou uma coisa nobre, mas acho que no Brasil ainda não é fácil. É fácil e barato. Isso a gente está falando de Portugal, né? Que a mão de obra artesanal de Portugal foi toda para a Suíça, então não tem mais, virou tudo, o artesanal virou um luxo, assim, caro. E, assim, eu não me preocupo muito com o interior, eu acho que o interior tem que ser, a arquitetura é um suporte para a vida, então o interior é consequência do que a pessoa é. E a casa dele na cidade é assim também, não tem nada na parede, não tem nada no chão, então não tem decoração, parece com o dono mesmo. O anexo da casa Rio Bonito é uma casa que está a 100 metros da outra, tem 24 metros quadrados, e ela, para mim, essa questão geográfica, que eu vou tentar falar muito aqui, geográfica e ligada ao território, é muito mais sensível do que uma questão, do que uma visão assim, simples, é muito mais sensível, porque 100 metros, para mim, muda tudo, muda até a arquitetura. Então, a Casa de Pedra, ela está perto do rio, está perto do barulho do rio, de uma situação mais úmida, e a casa mínima, que está a 100 metros da outra, ela não fazia sentido ser de pedra, ela está no topo da montanha, mais perto do sol. Então, a pedra ia esquentar muito a casa. Então, 100 metros pode mudar toda uma ideia de arquitetura, né? Então, é uma ligação assim, muito intrínseca com que aquele ponto geográfico aparece. Aqui dá para ver a planta em cruz, ali tem... não consigo ver esse aqui, mas casa menor impossível, né? Mas é interessante o exercício da arquitetura, o mínimo que você precisa. E aí, no final das contas, tem uma cama ali, um banheiro ali, uma cozinha, e eu acho essa casa enorme, você consegue andar de um lado para o outro, tem essa varanda. E aí, 24 metros quadrados, eu descobri que é grande. Então, eu tive uma pessoa agora que me procurou para fazer uma casa de 400 metros quadrados. Eu disse assim, mas para que você precisa de tanto espaço? Tem certeza? Eu consegui convencer que a casa pode ter 250, 300 para a vida que ele ia ter. Sabe? Então, esse é também um trabalho fácil de ter ali perto, com tijolo, e é mais no topo da montanha, então carregar o tijolo era mais fácil, porque lá embaixo a pedra chega, mas não ia chegar nunca em cima.